Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. Felipe, agora vamos falar do Flamengo na segunda divisão do Carioca, né? Ai, cara, puta, que situação, hein? E aqui, Felipe, primeiro precisamos contextualizar. O Flamengo jogou 3 jogos, inclusive ele jogou um jogo antecipado no Campeonato Carioca. Ele tem um empate e 2 derrotas. Final de semana tomou de 3-0 foi do Nova Iguaçu. Volta Redonda. Volta Redonda. Você vê como eu sou um entendedor do futebol do interior do Rio de Janeiro. Tomou 3-0, acompanha, nossa, não perca um jogo. Felipe, o Flamengo tá com 1 ponto, tá na lanterna do campeonato e são 6 rodadas só de primeira fase, Felipe. E ele tem 2 clássicos pela frente, mesmo que ele mande o time principal, se ele perde os 2 clássicos, ele pode ficar em último no Campeonato Carioca e correr risco de rebaixamento. E aqui, Felipe, uma coluna bastante interessante escreveu o Alexandre Aliati no GE, que ele diz: o Flamengo é a grande vítima dos novos estaduais. Vamos ler o que o Alexandre falou. De repente, não mais que de repente, o campeão da Libertadores se vê obrigado a ler as letras miúdas do rebaixamento no livro de regras do Campeonato Carioca. O Flamengo é a primeira grande vítima do novo formato dos estaduais, mais curtos e traiçoeiros do que antes. Com seu time sub-20, está na lanterna da competição, com 2 clássicos pela frente nos 3 jogos restantes da primeira fase. Mas não funcionou e o Flamengo vive um dilema. O grupo comandado por Felipe Luiz se reapresentou na segunda-feira passada. Tem, portanto, apenas uma semana de trabalho. O Botafogo, dia 4. O Vasco, dia 5. O Fluminense, dia 8, se reapresentaram antes. E, para complicar, há os clássicos contra o Vasco, quarta, e contra o Fluminense, no domingo. É uma encruzilhada. O Flamengo pode manter a aposta no time sub-20 ou apressar o retorno do elenco principal aos jogos. Ambos têm efeitos colaterais. No primeiro caso, um risco maior de disputa contra o rebaixamento. No segundo, a exposição dos titulares mal preparados com pouco tempo de treino a tudo que envolve um clássico. O rebaixamento por si só é um risco diminuto. É muito improvável que o Flamengo caia. Mas para além da zoação dos rivais, o clube pode criar um problema de calendário. Isso porque os 2 últimos de cada grupo disputam um quadrangular em ida e volta para saber quem vai ser o rebaixado. Apenas um cai. São 6 datas. Se o Flamengo parar lá, terá um confronto para continuar usando o time 20 ou precisará sacrificar atletas do elenco principal. Isso já em meio à disputa do Brasileirão. Imagina, Felipe, o Flamengo disputando um quadrangular para não ser rebaixado com o time titular em meio ao Brasileirão, cara. Mas aí vai jogar contra equipes bem fracas. Mas vai ter que se desgastar para jogar isso. O incômodo está posto, mas não significa que o Flamengo tenha feito errado. Passados os 2 clássicos, vem a estreia no Brasileirão. Em seguida, a decisão da Supercopa do Brasil, depois de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa. Será um ano muito longo, com cobrança para o time manter a excelência mostrada nos últimos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Era preciso usar o sub-20. E também não significa que o encurtamento dos estaduais tenha sido um equívoco. A CBF fez bem. Um Brasileirão mais confortável era a prioridade. Mas mudanças têm consequências e o Flamengo está sentindo na pele as consequências do novo modelo. Felipe, o que eu digo para você aqui? Seria muito interessante o Flamengo cair, não porque eu sou anti-rubro-negro, mas porque aí o Flamengo obviamente se recusaria a disputar o campeonato da Série A2 ano que vem e começaria a ser o fim dos estaduais, cara. Você acha? Porra, eu acho. Flamengo Série A2 com a arrogância do Flamengo? Com 2 bi por ano, vamos jogar Série A2, os caras tirariam o time de campo e seria o começo do fim dos estaduais no Brasil. Mas você viu a matéria que eu te mandei aí, que saiu enquanto a gente tava ao vivo aqui? Não. O Flamengo vai colocar o time titular, cara, nos 2 clássicos. Aí, já definiram, os caras já estão treinando, 1 semana de treino. Risco... água bateu no bumbum, velho. Risco de rebaixamento muda planos e Flamengo deve ter jogadores profissionais, não time titular necessariamente, vamos ver.
Ainda sem vencer no Carioca, o Flamengo é o lanterna do Grupo B e nesse momento briga contra o rebaixamento. A situação fez o clube mudar os planos e alguns jogadores profissionais devem voltar a atuar na quarta do clássico contra o Vasco. Não é certeza de vitória. Temos Fernando Diniz do outro lado. A ideia até esse domingo é que Bruno Pivetti e o time sub-20 estivessem em campo nos clássicos contra Vasco e Fluminense quarta e domingo, respectivamente. Com a vitória do Maricá sobre a Portuguesa na noite de domingo, o Flamengo avaliou o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento e mudou o planejamento. Em 26, o Carioca foi dividido em 2 grupos de 6 times. As regras estão explicadas a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo, os 2 clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento. Todos contra todos em 2 turnos. Logo, cada time fará 6 partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. Hoje seria assim o quadrangular, hein? Sampaio Correia, Portuguesa, Maricá e Flamengo. E detalhe, tá? Não há garantias que mesmo com os profissionais que o Flamengo ganhe de Vasco e Fluminense, cara. O Fluminense costuma ser uma pedra no sapato. Se empata com o Vasco e perde do Fluminense, mesmo ganhando o último jogo, o Flamengo provavelmente vai disputar o quadrangular, cara. E outra, você acha que os rivais não vão dar aqueles 10% a mais para afundar o rival? Uhum. Pra rebaixar, pra colocar o Flamengo nessa celeuma aí, pra deixar os caras passando essa vergonha aí? Lógico que vão, cara. Pois é. Porra. Se isso acontecer, o clube terá mais 2 datas e isso afetaria o calendário do elenco profissional. O foco de Felipe Luiz é na estreia do Brasileiro no dia 28 contra o São Paulo, mas o técnico vai liberar alguns jogadores do grupo principal para reforçar a equipe. O Flamengo ainda não definiu quais serão esses jogadores que vão jogar contra o Vasco. O regulamento da FERJ permite que os clubes utilizem times reservas até a 3ª rodada do Carioca. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Estou curioso para ver a escalação desse time do Flamengo contra o Vasco. E aí, como proceder num momento como esse? O que você faria se você fosse o Felipe Luiz? Cara, eu acho que um time mesclado com 5 ditos profissionais aí, nem que sejam os titulares do time principal do Flamengo, mas que sejam os reservas ali, sei lá, um Cebolinha, um Plata, um Luiz Araújo, sei lá, cara, um Alan, se ainda tiver no Flamengo. Cara, pô, esse time aí dá pra jogar o quadrangular aí e não cair, cara. E não cair. Agora, a questão é impressionante, né, cara? O sub-20 do Flamengo, que foi campeão mundial aí e tal, todo badalado, não conseguiu segurar o Carioca, cara. Não conseguiu segurar o nível do futebol do campeonato carioca, que assim, com todo respeito, tá? Muito fraco, velho. Muito fraco. Você acha que, compara independentemente de tudo, deve-se fazer uma crítica ao nível das categorias de base do Flamengo diante do investimento que o clube tem? Cara, eu acho que a gente pode questionar sim. Você acha que o sub-20 do Palmeiras seguraria o Paulista? Olha, eu acho que não faria uma campanha feia dessa daí, cara. Eu acho que teria dificuldades. Teria dificuldades. Hoje, se a gente montar um time sub-20 do Palmeiras, pô, tem 2 moleques ali que estão jogando já no profissional, que estão jogando bem, estão segurando o piano legal nessas primeiras rodadas. Jogaram agora no sábado contra o Mirassol, que foi uma das melhores equipes em 2025, jogaram bem. Você tem o Benedetti ali na zaga. Porra, se montar um time titular do Palmeiras com os moleques, eu acho que é melhor do que o Flamengo, cara. Acho que é melhor do que o Flamengo. E o futebol não é bairrismo, não é lá os paulistas. Cara, o Campeonato Paulista é mais forte do que o Campeonato Carioca. O Guarani tá na Série C, mas ela tem divisão. Qual que é a divisão do Sampaio Corrêa, do Maricá? Qual que é a divisão? Então. Aí o Santos vai pegar agora uma sequência. Madureira. O Santos vai pegar agora uma sequência, Felipe, de Corinthians, Red Bull e São Paulo. 3 times de Série A, cara. 3 times de Série A, velho. Cara, são 10 times das 2 principais divisões do Brasil aqui no Campeonato Paulista. São 6 da Série A e o restante da Série B. Porra.
Não tem Futebol comparação, Futebol Paulista é muito maior, cara. Do É respeito. muito maior É e muito mais maior, forte, cara. Mais forte. É, o maior, Tudo bem que é o assim... futebol mais forte, mais campeão, mais importante e mais relevante do futebol brasileiro, disparado, Não, cara. isso é disparado. Disparado, Isso não tem... Não é bairrismo. Não, é só lá os contar. paulistas Conta o número de e tal. Libertadores, de brasileiro, de O futebol mundial. brasileiro tá aqui. O futebol brasileiro tá aqui. É, se A São nata do futebol Paulo, brasileiro é aqui. se São Paulo fosse um país, seria mais importante que todo o resto do Brasil junto, cara. Com certeza. Todo respeito. Se São Paulo tira, São Paulo seria mais importante que o resto do Brasil junto, inteiro. Em termos de tamanho de time, de torcida, de relevância, de títulos. É uma coisa assim, brutal, mas que isso dói aos ouvidos dos cariocas, principalmente. Dói. Claro que dói. Dói aos O ouvidos. futebol do Rio de Janeiro tem Dói a aos sua ouvidos. importância. Teve gente tem o seu aí, charme, teve gente outro mas- dia aí falando, teve um cara aí outro dia no Bop aí que falou que o Vasco é muito maior que o Santos. Porra. Os caras começaram acho que 4 Série Bs fez mal pros caras. Delírio Os cara- de um nível assim que. Enfim, acho que nem o Eurico Miranda achou o Vasco maior que o Santos. assim. No auge Na onde quer que ele esteja, eu acho que ele não pensa isso. Mas enfim, é isso. Assim. Dói no ouvido dos caras, mas fazer o quê? Aqui está a Cara, e nata. assim, sabe o que eu acho louco, velho? Nos anos 2000, o Campeonato Carioca ele tinha um charme, ele era considerado o melhor estadual do Brasil, porque ele tinha os clássicos, ele tinha 2 finais, o Maracanã lotado em todo jogo. A FERJ acabou com o futebol carioca, assim, acabou com o estadual, velho. Que era o melhor estadual do país, que era o estadual mais clássico. O melhor não, mas estadual era o mais legal. divertido. Era Era o mais divertido. Você viu É. os times grandes com clássico todo momento, os É. times do interior super fortes, revelando jogadores que os grandes depois do campeonato iam lá e sempre contratavam umas 2, 3 peças de cada time do interior. Hoje o futebol carioca tá sucateado, velho. E eu digo mais dos times. E ainda assim dos bate times na menores. base do Flamengo. Então, exatamente. A base que ganhou o Mundial aí, o Super Mundial Sub-20. Foram lá, lotaram o Maracanã e tal, etc. E tá perdendo no Carioca. Por volta Assim, redonda, 3-0 fora o baile. É um negócio pra gente discutir, pra gente refletir. Na minha opinião, aqui sem clubismo nenhum, mas, porra, salta aos olhos. O time mais rico da América, time mais super vencedor, com uma categoria de base que não consegue ganhar do Maricá, do Volta Redonda. É algo a se refletir. Acho que o BAP tem tanto dinheiro, o Flamengo tem tanto dinheiro, deveria investir melhor na categoria de base. Não é à toa que eles tentaram tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras, né? Não é à toa. E não conseguiram. Vamos ver que time que o Flamengo vai escalar, qual vai ser a postura Acho que do não cai Felipe não, hein, Luiz. velho. Não, cair não vai cair, é impossível. Não Depois vai desse cair, negócio de impossível. quadrangular, mas seria legal ver eles disputando o quadrangular. Metendo o Arrascaeta contra o Maricá, no jogo quinta e domingo tem o Cruzeiro, assim. Poupando o Saul pra jogar contra a Portuguesa, assim. É muito bom, cara. Vai ser divertidíssimo. Imagina a transmissão da Globo, velho. É o Flamengo entrando em campo pra não cair. Olha aí, a tensão no ar na torcida do Mengão. Nossa, Isso é legal. porra. Faria uma Isso é pipoca, legal. cara. Isso é legal. Porra, muito bom. Ai, vamos lá. E bimundial eles não sabem, né, o que é. Seguem não sabendo.